Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Desejo um dia lindo para todos vocês. Vamos dar continuidade aos nossos estudos? Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos concluir o nosso capítulo fazendo aqui a correção da nossa atividade, tá? Descreva como o colonialismo europeu está relacionado à existência de rivalidades e conflitos motivados aí por questões étnicas, né, no continente africano. O colonialismo ele resultou na divisão do continente pelas potências europeias. E após o processo de descolonização, países africanos tornaram-se independentes, mantendo as fronteiras coloniais. Tal cenário resultou em países com a população fragmentada dos pontos de vista étnico e religioso, estimulando as rivalidades e, em alguns casos, movimentos separatistas e conflitos baseados em questões étnicas e religiosas. Na segunda questão, diz o seguinte: atualmente, quais grupos de idade reúnem o maior número de habitantes do continente? Na África, 41% da população é composto por crianças com até 15 anos, e 19% é composta por jovens com idade entre 15 e 24 anos. Juntos, eles correspondem aí a 60% da população africana. De acordo com a notícia, qual o papel da África para o crescimento populacional do planeta atualmente? A África apresenta aí a maior taxa de crescimento populacional e deve responder aí por mais da metade do avanço demográfico de 2015 a 2050. Na terceira questão, ele quer que você marque aí, ó, do ponto de vista político para o continente africano, esse período foi marcado, nós vamos marcar aqui o segundo item, né? Por democracias frágeis, golpes de estados e guerras civis. Na página 380, diz assim: a riqueza natural do país se traduz em benefícios para a população local, né? Não, né? E aí você vai escrever um pequeno texto aí justificando, né, essa resposta, tá certo? Na quinta questão, diz assim: leia a manchete e responda as questões, né? O que foi o apartheid? Foi um conjunto de políticas e medidas de segregação racial imposto aí pela minoria, né, da população branca residente na África do Sul. O fim do apartheid significou a igualdade de direitos civis e políticos da população da África do Sul? Não, né, pessoal? Porque a igualdade de direitos civis e políticos não foi acompanhada aí por uma distribuição igualitária de renda, e a maior parte da riqueza do país ainda se concentra nas mãos de uma minoria branca, né? Enquanto a maior parte aí da população negra vive em condição de pobreza. Quem foi Nelson Mandela e por qual motivo, ao assumir a presidência, ele defendeu a criação da nação do arco-íris? Mandela ele foi o principal líder, né, do movimento pela igualdade racial no país, e ao se tornar presidente, ele defendeu aí a criação de uma nação na qual pessoas de todas as cores tivessem os mesmos direitos. Aí ele aqui na sexta questão está pedindo para descrever os principais motivos, né, que vem intensificando aí os fluxos migratórios, tanto internos como externos, tá? A pobreza, né, que estimula o fluxo de refugiados econômicos, além de conflitos étnicos e guerras civis, que deixam milhares de famílias desabrigadas e criam muitos refugiados. Na página 390 é o que estudei, então você vai completar aí as lacunas, tá? Aqui no primeiro você vai colocar planaltos, aqui depressões, tá? África Islâmica e África Subsaariana. Aqui nesse outro você vai colocar islâmica e árabe, tá? Nesse outro aqui você vai colocar África Subsaariana, tá? Composta aqui por negros, né? Grandes diversidades aqui do ponto de vista étnico e religioso. No próximo você vai colocar, né? Aqui no caso, desrespeitando as fronteiras étnicas, né? Já existentes, tá? Aqui você vai colocar, né? Mas o continente vem passando por um rápido processo de urbanização, né? Desigualdades socioeconômicas, tá? Aqui você vai completar com a palavrinha étnicas. Nesse outro aqui vai ser apartheid. E aqui os fluxos migratórios, tá? Então, por aqui nós concluímos o nosso capítulo 7, tá? E vamos dar um início aqui, né, no capítulo 8, falando da África ainda, tá? Aqui nós vamos dar ênfase na economia e no meio ambiente, tá certo? Aí na página 384 vai começar falando sobre a pobreza e riqueza no continente, né? A pobreza é uma situação que afeta, né, grande parte do continente, sobretudo a África subsaariana, né, onde muitas pessoas aí também vivenciam conflitos étnicos ou religiosos, tá?
No entanto, a África possui também diversas atividades econômicas que geram riquezas importantes, né, em diferentes países, tá? O subdesenvolvimento verificado lá nos países da África subsaariana é decorrente, sobretudo, das características de seu colonialismo, né, e de um processo de descolonização tardio. Durante o período colonial, o continente ele foi repartido pelas nações imperialistas, né? Esse assunto a gente já trabalhou no capítulo anterior, tá? E aí, mesmo ao se tornar independentes, esses países não foram capazes de eliminar um cenário de subordinação econômica, né, em relação aí a seus colonizadores, tá? Boa parte da África apresenta economias frágeis e baseadas aí no desenvolvimento do setor primário, tá certo? E aí, sem parques industriais, eles acabam sendo dependentes de importações desses produtos, tá bom? Além disso, a maioria dos países passou a sofrer com as consequências de rivalidades étnicas em sua população, com a falta de infraestrutura, com os altos índices de corrupção e com a má também distribuição de renda, tá certo? Passando aqui para a próxima página, você vai ver o espaço econômico africano, né? Então, apesar de diversas tentativas aí de se industrializar, a maioria desses países, né, prossegue o seu crescimento organizado em função da agropecuária e do extrativismo, né? No caso aqui, o setor primário, né? Desde a independência, muitos deles passaram a depender de tecnologias, mão de obra especializada, empréstimos e financiamentos de governos estrangeiros, né? E empresas transnacionais para explorar as suas riquezas e desenvolver a sua economia, tá? De modo geral, quanto maior é o nível de participação no setor primário, né, maiores são as dificuldades encontradas por seus governos, pois suas economias estão sujeitas às variações dos preços dos recursos exportados, tá? É necessário considerar que alguns países africanos contam com parques industriais em desenvolvimento e um setor de comércio e serviços, incluindo o turismo, que estão crescendo rapidamente, tá? Passando aqui para a nossa próxima página, o peso da economia, né, agropecuária. Embora a África apresente grande extensão territorial, apenas cerca de 1/3 de seu solo é fértil, e ao longo de vastas áreas de clima desértico e semiárido, a agricultura é difícil e depende de complexos projetos de irrigação. No entanto, a importância do setor agropecuário pode ser verificada aí pelo fato de a agricultura e a pecuária empregarem mais da metade da população do continente, de modo que delas depende a grande maioria das famílias africanas. A agricultura familiar e as lavouras de subsistência são fundamentais, né? São fundamentais para a população rural em diversos países da África. Porém, em muitos casos, a organização do espaço agrário preserva aí características do período colonial, como monoculturas de exportação, ocupando grandes extensões de terra e respondendo aí por parte das receitas de exportação. Aqui, pessoal, está falando aqui sobre a agricultura familiar e a agricultura comercial, né? Vocês lembram das diferenças entre esses tipos de agricultura? Muito bem, a agricultura familiar está relacionada aqui, né, à policultura, ou seja, a plantação de diversos tipos de cultura, né, geralmente não se usa maquinário nesse processo, existem muitas pessoas trabalhando, né, já a agricultura comercial é uma agricultura, né, onde eu vou ter a monocultura, ou seja, a plantação apenas de um tipo de cultura, né, eu vou ter grandes extensões de terra, eu vou ter poucas pessoas trabalhando, já que eu vou ter um uso muito grande de máquinas, e a máquina vai fazer todo o processo aí, tá certo? E assim não depende, né, de ter muitas pessoas trabalhando no campo, tá certo? Porque a máquina faz todo esse processo aí. Aí, dando continuidade, na porção norte do continente africano, onde há o predomínio do clima mediterrâneo, são desenvolvidas lavouras de trigo, oliveiras e demais culturas adaptadas aos verões quentes e invernos frios. Já na África subsaariana, cultivos como arroz, mandioca, banana, sorgo, cana-de-açúcar, entre outros, né, são exemplos aí de gêneros agrícolas inseridos tanto no modelo de produção tradicional como do agronegócio e que se adaptam aos solos e tipos climáticos verificados, tá? Aqui você vai observar o mapa da produção agropecuária, né, no continente africano. Tá? Aqui nós temos as legendas, tá? Com as suas respectivas cores aqui, tá certo? Para que você possa ver aqui como é a questão da produção agropecuária no continente africano. E por aqui nós encerramos a primeira parte do nosso conteúdo.
Espero que tenham entendido direitinho o nosso conteúdo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá na plataforma, que eu estarei à disposição para sanar todas as dúvidas. Tudo bem? Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e lembre-se, fique em casa.